No dia 26 de maio de 2008, no distrito de Rio Pardinho, na cidade de Santa Cruz do Sul, estado do Rio Grande do Sul, estavam em casa Gilmar Wessner, Graziela Wessner e Lautério Gorki, além da filha ainda bebê de Graziela. Quando por volta das 9 horas da noite, os cachorros da rua começaram a latir freneticamente, chegando ao ponto de incomodar Gilmar, que saiu para a rua para verificar o que estava acontecendo. Gilmar então espantou os cães de rua e ficou ali esperando para ver se eles não retornariam. Enquanto esperava alguns minutos, ele percebeu uma luz em movimento no céu, que em um primeiro momento Gilmar julgou ser um avião. Porém, logo sua opinião mudou sobre a luz, já que o objeto parou e um avião não faria aquele movimento. Em seguida, para seu espanto, o objeto apagou as luzes, outro comportamento que dava certeza a Gilmar que realmente não se tratava de um avião. Cerca de 2 minutos depois, o objeto se reacendeu e se aproximou da posição onde estava Gilmar, ficando agora voando logo acima dos eucaliptos. Um fato que intrigou Gilmar é que os eucaliptos ficaram parados enquanto o objeto os sobrevoava, e Gilmar esperava que a presença do objeto perturbasse as árvores, balançando-as, mas isso não aconteceu. Vendo que estava diante de um fenômeno muito diferente e que talvez fosse até mesmo alienígena, Gilmar correu de volta para casa e avisou Lautério e Graziela. O casal, em um primeiro momento, não levou Gilmar a sério, mas acabaram sendo vencidos pela insistência e foram para a rua. Quando o trio chegou no ponto em que Gilmar estava, o objeto havia desaparecido, e o casal estava convencido então que aquilo nada mais era que uma brincadeira de Gilmar. Quando o casal já estava voltando para casa, o objeto reapareceu. Segundo Lautério, neste momento o objeto se mostrava no céu com o tamanho de um carro e possuía várias luzes coloridas. Lautério então correu para casa e pegou uma câmera e iniciou a filmagem do objeto. O OVNI tinha o formato de charuto, era completamente silencioso e ficava realizando várias manobras no céu, ora se aproximando bastante das testemunhas, ora se afastando, ora ganhando altitude e ora se aproximando mais das árvores. O avistamento todo durou quase 20 minutos e em alguns momentos as testemunhas contam que o objeto até mesmo disparava em direção ao céu e desaparecia momentaneamente da vista deles, retornando logo em seguida. Porém, em um dos últimos momentos do avistamento, o objeto vagarosamente começou a se aproximar cada vez mais das testemunhas, aparentando que iria inclusive pousar. Neste momento, Gilmar, Lautério e Graziela relataram que ficaram com medo e se afastaram, mas ainda mantendo os olhos e a câmera no fenômeno. O objeto então aparentemente desistiu de pousar e começou a se afastar das testemunhas até simplesmente desaparecer de vista e não mais retornar. As testemunhas então se reuniram em torno de Lautério para ver as filmagens, mas para surpresa deles, a câmera não tinha filmado nada, havia apenas capturado o áudio. Então, o seu registro se resumia basicamente a um vídeo preto, sem nenhuma imagem, e as suas vozes comentando o fenômeno. Para deixar a coisa ainda mais intrigante, a câmera estava em perfeitas condições e o fato de não ter filmado não tinha ligação com o mau funcionamento do aparelho. Neste caso, temos um incidente bem moderno do ano de 2008, em que as testemunhas tiveram bastante tempo para analisar e inclusive filmar o fenômeno, mas infelizmente a câmera não conseguiu captar o objeto. E esse tipo de situação não é inédita, já houveram outros incidentes em que testemunhas tentaram filmar ou fotografar OVNIs quando estes estão bem próximos, mas por algum motivo a câmera não os filma e não os fotografa. Seria isso algum tipo de mecanismo da nave que impede que ela seja filmada ou fotografada de perto? Ufólogos que investigaram o incidente dizem que é improvável que trata-se de um balão, avião, helicóptero ou qualquer outro objeto voador conhecido, tendo em vista o tempo do avistamento e o comportamento que o objeto possuía. Fenômenos atmosféricos não estão descartados, mas também é pouco provável que esta seja a explicação, pois as testemunhas avistaram o objeto por cerca de 20 minutos e este se aproximou algumas vezes, o suficiente para que eles o caracterizassem como em formato de charuto, ou seja, um objeto sólido e cilíndrico. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro e me siga lá no Instagram.